Ao longo das últimas décadas, a agropecuária só cresceu. Estamos hoje entre os maiores produtores de grãos e carne. Só que, para chegar ao consumidor, a produção das fazendas precisa passar por algum tipo de processamento. É aí que entra o papel das agroindústrias. E o que seria uma agroindústria? É uma empresa que tem toda a cadeia de negócios voltada para transformar a matéria-prima que chega do campo em diferentes produtos. Essa que viemos conhecer é especialista no beneficiamento de milho. Hoje está entre as maiores do estado. A principal planta da Milhão Ingredients fica no município de Goianira e tem capacidade para processar até 250 mil toneladas de milho não transgênico ao ano. Nos últimos meses, a indústria viveu uma fusão com o Grupo Amage, um dos maiores do país, e anunciou a compra de uma concorrente em Rio Verde. A nova planta tem capacidade para o dobro da produção atual. Hoje nós atuamos aqui em todo o Brasil, toda a região do Brasil, de norte a sul, e também no mercado internacional em mais de 65 países. Tá? Então estamos aqui em todos os continentes, atuando com os ingredientes de milho, né? Na sua grande maioria para alimentação humana. Para conhecer alguns dos produtos desenvolvidos pela empresa, o gerente de aplicação técnica nos leva a um dos departamentos estratégicos, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento. E é graças ao trabalho dessa equipe que a indústria hoje tem um portfólio com 38 ingredientes. Esse aqui é o milho já processado, em grão. Depois de beneficiado, ele se transforma nos mais diferentes produtos. Esses ingredientes são vendidos para as indústrias de alimentos, que a partir deles vão produzir canjica, pipoca, cereais matinais, salgadinhos. Mas acredite, tem milho sendo usado até na produção de papelão e de areia de gato. É exatamente essa equipe que está aqui, né, de desenvolvimento, faz exatamente esse trabalho, né? Buscar novidades onde não se aplica, por exemplo, um ingrediente de milho que a gente consegue ter funcionalidade para esse produto. Hoje a gente tem segmentação PET, por exemplo, também, então, como você comentou, areia higiênica para granulado higiênico para felino, para gato, indústrias de mineração, indústrias de fertilizante, papel, então vários tipos de outros segmentos, né, não ligados para a indústria feed animal ou food, que nós atuamos também. Só que de nada adianta tecnologia e inovação se a matéria-prima não chegar do campo com qualidade. Por isso, a agroindústria tem um programa de parceria com agricultores, que plantam o milho em consórcio com a empresa. Como a gente trabalha com milho não geneticamente modificado, a gente tem que fazer todo um trabalho de parceria e pacote de benefícios junto ao produtor rural. Esse pacote faz com que a gente tenha prêmios, subsídios, para que o produtor plante esse milho convencional. O Luciano e o Leandro são os fundadores do grupo. Os irmãos Carneiro contam que a empresa começou há 22 anos, com a compra de uma pequena fábrica de milho. Pequenininha, praticamente um fundo de quintal, a administrativa era eu, o Luciano, mais um office boy. Hoje aí, temos 540 funcionários. Os 3 primeiros anos foram os anos mais difíceis. Porque primeiro que a gente vinha de um segmento que a gente não conhecia, empresa muito pequena para você performar não é fácil, você competir com as grandes, né? Mas um grande passo que a gente teve foi o incentivo fiscal, na época foi o Produzir, que a empresa conseguiu. Então isso ajudou demais da conta para a gente dar uma alavancada, né? De acordo com a Federação das Indústrias de Goiás, a FIEG, os incentivos fiscais concedidos pelo Estado desde a década de 80 foram o que atraíram as primeiras grandes fábricas. O Estado agora não só produzia, mas também passou a processar os grãos e a carne das fazendas. Um estudo recente da FIEG atualizou a situação das 8 principais cadeias de agroindústrias. A pesquisa concluiu que esse setor ainda tem muito espaço para crescer. A gente consegue ver, por exemplo, que no último quadriênio, essas 8 cadeias transacionaram mais de 800 bilhões de reais.
Desse montante, mais de 110 bilhões foram importados de outros estados, insumos. Então você vê que a indústria leiteira precisa de vários itens que não estão disponibilizados aqui em Goiás, que a gente não produz. Para entender como o setor industrial é importante para o desenvolvimento de toda a economia, visitamos outra agroindústria, o Grupo São Salvador Alimentos, com sede no município de Itaberaí. A empresa começou com o avô e o pai do Hugo. Ele conta que, lá na década de 70, a família apostou na produção de frangos e, mais tarde, decidiu construir um abatedouro. Nós começamos com 2.500 frangos por dia, mas a capacidade máxima dessa planta era 24 mil aves por dia. E quando a gente chegou nesse limite, era assim, a decisão era falar assim, bom, para onde nós vamos? Aonde que nós queremos chegar? Então isso foi no ano mais ou menos de 98, 97, que foi a decisão de fazer esse projeto de expansão para chegar nessa planta aqui a 300 mil aves por dia. E não parou nos 300. O grupo hoje abate 500 mil de aves em 2 municípios. Todos os dias, dezenas de caminhões chegam carregados com frangos criados em granjas integradas à agroindústria. As propriedades recebem tecnologia e assistência técnica para garantir a qualidade exigida pela empresa. São mais de 800 granjas para abastecer os 2 abatedouros da agroindústria. E o ritmo de produção é esse. Às 3 da tarde, mais de 180 mil frangos já tinham passado por aqui. Para a gente agora está passando 400 frangos por minuto que está entrando na sala de cortes aqui no processo. Hoje a gente abate no abatedor 26 mil hora. Desses 26 mil, 5% é frango inteiro, o restante é corte. Visitamos alguns dos setores. A cada entrada e saída, um controle rígido de higiene. Ao todo, são 8 mil funcionários, divididos em todas as áreas, da sala de corte à expedição. Aliás, daqui partem produtos para 14 estados brasileiros e 78 países. 30% da produção são vendidos para fora do país. Para dar conta dessa demanda, boa parte da agroindústria é mecanizada. Equipamentos cada vez mais sofisticados. Na área de nuggets, a novidade são essas máquinas aqui. Os robôs foram trazidos da Espanha, é tecnologia de ponta. Foram instalados aqui na indústria há 1 ano e meio. Só para se ter ideia, cada robô desse aqui tem capacidade de colocar dentro das caixas 180 peças de empanados de frango por minuto. Mão de obra qualificada, com certeza, sim, é um desafio para a indústria, porque você tem tecnologia que remanda o quê? Remanda conhecimento, pessoas capacitadas, e isso é um grande desafio para a indústria hoje. Além da mão de obra qualificada, a FIEG entende que para continuar atraindo novas agroindústrias, o Estado precisa avançar em várias frentes, como, por exemplo, melhorar a infraestrutura para o fornecimento de energia elétrica e rever a carga tributária. Precisa se estudar essa cadeia direito, ter um fornecimento, um tratamento tributário que nós possamos produzir cada vez mais, tanto tratamento com a matéria-prima, tributário com a matéria-prima, como na hora também de você vender. Então são essas coisas que modificam muito. Commodity, qualquer centavinho, ele muda o mercado. As grandes empresas que acabamos de conhecer provam que, se depender da coragem e visão empreendedora, o Estado vai continuar crescendo. O avô e o pai do Hugo são exemplos de pioneirismo. Meu pai conta que quando ele começou na avicultura era pejorativo criar frango. E hoje não, hoje a gente vê que a avicultura é o motor das exportações, né, do agronegócio brasileiro, um dos motores, né, claro, junto com a soja, com o milho. Já a persistência e a união foram os motores na trajetória dos irmãos Carneiro. Resiliência é importante, mas nunca se ficar também estacionado do jeito que você está. A gente teve que buscar se mexer. O Lucianão é um cara analítico, gosta de provar o ABC, o gráfico, os números. Eu já odeio o gráfico, eu já odeio o número. Ainda bem, né? Porque se fosse 2 pessoas iguais, essa empresa com certeza ela não existiria.